boa noite a você que nos acompanha pela mídia. E que alegria poder estar revendo os irmãos e vendo os irmãos que vieram agora à noite. Todos são muito bem-vindos, irmãos em Cristo, membros da igreja são bem-vindos, visitantes são bem-vindos também. E nós nos sentimos muito felizes em estarmos juntos neste momento, começando este culto dedicado ao Senhor nosso Deus. Eu peço aos irmãos a gentileza de se colocarem em pé e nós vamos orar ao nosso Deus. Um Arlindo lá atrás vai nos elevar a Deus, lembrando-se da mãe da irmã Selma, não é? Ela está muito mal, não está nada bem, tem pedido oração do grupo. Lembrando-se da recuperação da irmã Mário, trabalhando também. Estivemos lá visitando essa semana. Graças a Deus, ele está se recuperando, se preparando para agora a quimioterapia. Então, vamos orar com esses irmãos. E outros que eu não me lembro agora, não é? Mas que Deus sabe que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, Pai querido, nós te agradecemos a Deus por esse momento, Deus, um momento único, Senhor, nesta noite que estamos aqui na tua casa para te louvar, para te adorar. Te louvamos a Deus pela tua igreja reunida nesta noite. Queremos pedir a Deus que o Senhor continue abençoando toda a parte desse culto, abençoe cada parte desse culto, Senhor, que é dedicado ao Senhor. Abençoa, Deus, a cada família, Senhor, que aqui dentro nesta noite. Abençoa os visitantes também, Senhor, sempre com cada um deles. E neste momento, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que abençoe, Senhor, que continue abençoando os nossos enfermos da nossa igreja, sempre com cada um deles. Pedimos a Deus, continuamos pedindo ao Senhor em favor da mãe da irmã Selma. Deus, sabemos que o Senhor sabe todas as coisas, está no controle de tudo. O Senhor continua abençoando ela, abençoando a saúde dela, Senhor, e dando força, Deus, a cada dia, e ajudando, Deus, para que seja feita a tua vontade, Deus. Nós pedimos por favor da saúde dela, Senhor. Abençoa a nossa irmã, abençoa todos os seus familiares, e sempre com cada um deles, Deus, a cada um. Abençoando também, ó Deus, a irmã Marta, a recuperação dela. Pedimos a Deus, que o Senhor continue ajudando, abençoando, como o Senhor tem abençoado a cada dia, que o Senhor continue, Senhor, abençoando. O Senhor sabe que todos nós, Deus, nós não somos nada sem a tua presença, sem a tua graça. O Senhor continua derramando as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Abençoa, Deus, também o nosso pastor Afonso, que está na direção desse culto, Senhor. O Senhor abençoa que tua palavra, Senhor, logo vai ser explanada e que possa de mim ir em encontro com as nossas necessidades. Abençoa, Deus, a cada irmão, Deus. Abençoa aqueles que não puderam vir, também, que o Senhor conhece, sabe cada um. E abençoa os que hão de mim também, que estiver a caminho, que o Senhor traz debaixo dos teus cuidados, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Também agradeço, Senhor, por ter ido ali visitar minha mãe também. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque ela está bem também. Sei que o Senhor tem abençoado e só tenho que agradecer ao Senhor por tudo. Peço que o Senhor nos abençoe. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nossas faltas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino 150. Lembrando aos irmãos, tudo é demais, que nós seguimos o cantor cristão numa sequência numérica, cantando os hinos, digamos assim, os mais conhecidos, não é? Porque infelizmente não conhecemos todos. E na medida do possível nós vamos aprendendo alguns hinos novos, como é o caso de hoje. Escolhemos o 150 e depois estaremos cantando o 43 como hino do mês. Já prepara o versículo aí, tudo direitinho, tá? Depois do 150 estaremos cantando o 43, que é o hino do mês. Vamos lá. Nosso Pai.
juntos aprendermos. Podem assentar, vamos cantar sentados esse segundo hino. Palavras preciosas é o hino que vamos aprender este mês. É um hino novo, não é? Creio eu. Vamos lá, para nós. Deu mais certo do que eu pensava. Muito bem. Enquanto vai ser executada mais uma música, os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão dedicar ao Senhor este momento. Vamos lá.
abençoe todos os irmãos, retribua a todos, como ele prometeu lá, na sua palavra. Fabiana, rapidinho aqui. Fabiana é diretora da Escola Dominical, e o diretor da Escola Dominical acumula a função de promotor de missões. E começamos março. Março é o mês de missões mundiais. E encerra por aqui porque ela vai falar o restante. Não é? Boa noite, irmãos. Para quem eu não vi pela manhã, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre missões, né? E o tema é: vamos completar a missão. Como? Levando, né, a nossa palavra, levando a nossa não, né? Levando a palavra de Deus, de Jesus Cristo, a tudo, né? A todos. E é missões mundiais, então a gente vai falar o nosso tema e a divisa, e vamos também ouvir a música, né, do hino oficial dessa campanha de missões, tá? Então, pode colocar aí o tema e a divisa, por favor. O tema é: vamos completar a missão. E a divisa a gente encontra em Mateus 28, 19 e 20. Vamos todos falar o tema e a divisa? Vamos completar a missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. A gente tem que cumprir a principal e última ordem de Jesus, né? Que foram as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Vão e façam discípulos a todas as nações. Vamos ouvir aí o hino, né? Vai passar. Tá tudo certo aí, Júlio? Vai passar? Elton? Tá? Enfim, gente, a gente conseguiu, tá? Vamos ouvir. A Tony vai dar um help aí para vocês. Faltou o áudio. Somente nós.
Obrigada, hein? É até que ele venha, né? A gente pode fazer. Então a gente pode se mobilizar, ofertar, orar e fazer, né? Acontecer. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, pastor. Então vamos lá, crianças. Essa parte assim é inevitável, né? A gente tem que apoiar essas crianças. Venham todas aqui. Nós vamos cantar 2 inéditos desconhecidíssimos de vocês. Nós vamos apresentar 2 inéditos novos aqui, não é verdade? Né, Lucas? Lucas já sabe até de costa, né? Vamos lá. Vamos abrir a boca assim, bem grande, assim, cantar, tá bom? Vamos lá? Isso. Vamos lá. Vamos lá, Lucas, dá introdução aí. Agora vocês vão ter que se redimir cantando. Leia a Bíblia. Vai, não chega a responder. Leia a Bíblia, hein? Meu Pai do céu. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Cantar a semana inteira, porque domingo eu quero ver elas cantando aqui, tá? Não convenceu, viu? Pode subir, pode subir. Vamos lá. Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículos de 13 até o 18. Mateus capítulo 16,
versículos de 13 e 18. Eu peço aos irmãos a gentileza de se colocar em pé mais uma vez para a leitura da palavra. Mateus 16, versículos de 13 a 18, poderemos ler responsivamente. Nossa versão é a revista e atualizada, corrigida, Manuel? Versão revista, corrigida, atualizada, né? Ok. Vamos lá. Leiamos. Diz assim a palavra. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Todo mundo junto. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa leitura da Tua Palavra, e nós cremos que a Tua Palavra é verdadeira, que a Tua Palavra é luz, que a Tua Palavra ilumina os nossos caminhos, que a Tua Palavra nos renova, e nós queremos confessar ao Senhor neste momento que nós precisamos que a Tua Palavra faça isso em nossas vidas nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, somos tão frágeis. Fala aos nossos corações, porque oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queiram assentar-se. Gostaria de abrir esse momento de reflexão da palavra com os irmãos, trazendo aqui um detalhe do texto que às vezes nós não observamos. É interessante que nós vemos no Senhor Jesus a preocupação que ele tinha com os discípulos, em que os discípulos soubessem quem ele era. E chamou-me a atenção aqui no versículo 15, na parte final, o Senhor perguntando para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Interessante, não é? Ele perguntou aos outros, eles disseram que outros pensavam quem Jesus era. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Eu creio que esta pergunta era muito importante para que eles respondessem. E vimos que Pedro respondeu corretamente. Mas creio que essa pergunta continua sendo importante para os cristãos de hoje. Eu quero falar bem baixinho aqui, que eu já andei perguntando para alguns durante essa minha caminhada com os crentes, com a igreja, com os irmãos. Eu confesso que algumas vezes eu encontrei crentes que não sabiam a resposta. Quem é Jesus para você, meu irmão? E confesso que, digamos assim, a resposta não foi a contento. Não me convenceu, como eu disse agora há pouco com as crianças. Não me convenceu a resposta. Então, irmãos, eu quero que fique bem latente, eu quero que fique bem grifado, bem marcado na mente dos irmãos.
Essa pergunta foi para os discípulos há 2000 anos atrás. Mas essa pergunta continua no ar e chegou até nós. Essa pergunta é válida para a igreja do século 21. Porque tudo aquilo que fizermos vai depender daquilo que a gente pensa a respeito de Cristo, daquilo que a gente tem certeza que Cristo é em nossas vidas. Então é muito importante que você e eu saibamos responder o que Cristo significa para nós, quem Ele é. É muito importante responder isso. É muito importante. Então, você sabe quem é Jesus? Quem Jesus Cristo é para você? É uma pergunta que, evidentemente, já vos disse, não é nova. É uma pergunta que tem se perpetuado através dos séculos. E muitos, eu confesso aos irmãos, que muitos têm morrido sem uma resposta clara a respeito desta pergunta. E diríamos que muitos que conviveram, digamos assim, muito perto daqueles que creram. E chama minha atenção o hino do cantor cristão, que inclusive está no nosso programa de cântico do cantor cristão, da sequência de hinos, não é? Tão perto do reino, mas sem salvação. Isso me preocupa muito. A igreja de hoje me preocupa muito. E me leva a perguntar: quantos estão tão perto do reino? E a gente fica ouvindo algumas declarações dos irmãos, algumas coisas, algumas conversas, e eu fico deduzindo: será que esse irmão está perto do Senhor? Se ele está perto do Senhor, será que ele perguntou para o Senhor se ele pode falar isso que ele está falando? Coisas assim absurdas, sem querer julgar absolutamente ninguém. É perigoso estarmos tão perto e mesmo assim permanecermos sem salvação. Então é muito importante que respondamos esta pergunta. Muitos, através dos séculos, muitos estão morrendo sem uma resposta clara a respeito dessa pergunta. É uma pergunta que seus contemporâneos fizeram, vendo e desfrutando de seus ensinos. Seus contemporâneos tentaram respondê-la. Uns diziam, aqui dentro do texto nós vimos, uns diziam: ele é João Batista. Outros diziam: ele é Elias. Outros diziam: ele é Jeremias. Outros diziam: olha, ele parece ser um grande profeta. Não dá para definir, mas ele parece ser um grande profeta. Os seus próprios contemporâneos, aqueles que ouviam seus sermões, aqueles que estavam com a multidão, não conseguiam definir quem era Jesus. E hoje também muitos ainda tentam responder. E já citei várias vezes essa frase aqui. Havia um cantor popular, moço bonito, moço bem apresentável. Na época era moda, camarada estava bem cabeludo. Eu confesso para você que eu tive um cabelo um pouquinho maior, né? Imitava lá o Roberto Carlos, né? Ficava de lado. Eu já fiz isso. E um desses moços, cantores populares, ele dizia: ele é o homem de Nazaré. Ele é o homem de Nazaré. Mas ele não disse: ele é o Deus encarnado que veio no sol. Ele é o homem de Nazaré. Sigam o homem de Nazaré. Mas morreu, infelizmente morreu sem conhecê-lo. Morreu sem experimentar a salvação. Morreu sem pedir a Cristo que entrasse em seu coração e em sua vida.
ele é o filho do carpinteiro. Ele foi um grande filósofo, e a maioria acaba morrendo nas suas trevas e pecados. Conforme nós vemos lá em João 8, versículos 31 e 32, a palavra de Deus nos diz, João 8, 31 e 32, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E todo mundo sabe que Jesus declarou acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer resposta que não for fundamentada na palavra de Deus, ela é incompleta, ela não satisfaz a alma, ela não traz esperança, ela não traz base para as nossas vidas. Então é muito importante que nós respondamos, que o homem responda quem é Jesus, baseado na palavra. Lembrando um pouco do Sam Tippe, todo mundo sabe que o pastor Sam Tippe, ele tem sido um dos maiores evangelistas batistas dos últimos anos. E ele disse que em uma determinada campanha evangelística, ele estava pregando o evangelho, uma multidão muito grande, e ele sentiu o Espírito Santo falar para ele assim: agora você vai parar de falar aquilo que você tem na tua cabeça e anotar. A partir de agora você vai citar só a Bíblia. E ele foi lembrando dos versículos bíblicos a respeito de Cristo, e foi citando, e foi citando, e foi citando, até o momento que ele sentiu que deveria. Só citando a Bíblia, daí a pouco todo mundo estava chorando ao ouvir a palavra de Deus. Isto porque a resposta para a tua vida, a resposta para a minha vida, a resposta para o mundo está em Jesus Cristo. Está em conhecer a Jesus Cristo realmente quem Ele é. Está em sabermos realmente quem Ele é. É preciso saber. É preciso conhecê-lo pessoalmente. É preciso conhecê-lo como Salvador pessoal. É preciso conviver com Ele. É preciso entregar a vida, se entregar a Ele e conviver com Ele. Mas continuando, essa pergunta também atravessou os séculos. Vimos aqui no contexto bíblico, e atravessou os séculos e chegou até nós, século 21. Você sabe quem é Jesus? A resposta correta para esta pergunta tem importância, estou sendo repetitivo, mas vamos lá, tem importância capital para a sua vida e para a minha vida. Resposta capital para a sua vida e para a minha vida. Primeiro, é preciso descobrir quem eu sou. Quem eu sou. Eu preciso descobrir que eu sou um pecador. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu preciso me reconhecer que eu sou um pecador, e que eu não vou para o céu, que eu não tenho salvação por mim mesmo, e que ninguém neste mundo pode me indicar o caminho da salvação, a não ser por Cristo. Sou um pecador, eu sou um perdido, eu sou destinado à perdição eterna. Tendo descoberto quem eu sou, a Bíblia diz que Jesus Cristo pode fazer muito por mim. Ele pode me salvar. Então, irmãos, mesmo você já convertido, o inimigo coloca dúvidas. E é preciso que você renove essa convicção a cada passo, a cada dia. É muito importante que você tenha esta base no seu caminhar cristão, porque há muito crente que se perde pelo caminho. Como gosto de citar o livro Peregrino,
Você vê lá o peregrino se convertendo, e a partir do momento que ele se converte, começam as suas dificuldades. Ele mora numa grande cidade, cheia de conforto, cheia de coisas lá, e ele tem que sair daquela cidade porque ele está caminhando para um destino muito melhor, que é a cidade celestial. E no seu percurso, no seu caminho, ele vai encontrando dificuldades de todos os tipos. E no seu percurso são colocadas muitas dúvidas na sua cabeça. Em determinado momento ele se convence de que aquelas mentiras são verdades. E ele se desvia do caminho e de repente o Senhor vai lá e o tira e o coloca no caminho e finalmente ele consegue chegar, vencer todos os obstáculos e chegar a Canaã celestial, chegar ao céu. Então é muito importante que estejamos firmados na rocha dos séculos, que é o Senhor Jesus. É muito importante que nós tenhamos esta convicção, porque no nosso caminhar, nesta nossa peregrinação neste deserto, as dúvidas são colocadas dentro de nós. E hoje nós estamos na escola dominical, não é? Os irmãos acompanharam a lição da EBD, e nós vimos ali com muita propriedade ali, o autor, não só do domingo passado, mas de hoje, mostrando que o povo saiu pela fé lá do Egito e começou a caminhar pelo deserto, as dúvidas, as dificuldades lá pelo caminho, e como é que poderiam entrar na Canaã sem fé. No caminho eles perderam a fé. No caminho eles duvidaram de Deus. E foi bem posicionado que a discussão na morte deles no deserto, não foi a perda da salvação, mas foi a perda do privilégio de entrar na terra prometida. Perda do privilégio de entrar na terra prometida. Deixaram de desfrutar da maior bênção que Deus tinha para eles. Entrar na terra que mana leite e mel. Porque no decorrer daquela caminhada que simbolicamente é a nossa caminhada cristã, nós não podemos perder a fé. Nós temos que caminhar, irmãos. Nós temos que saber que nós temos um Salvador que está conosco todos os dias. Nós temos que saber quem é Jesus, o que Ele representa para nós. Nós temos que saber que Ele nos dá a mão, que Ele nos carrega, que Ele caminha conosco, que Ele nos dá força, que Ele nos renova, que Ele nos dá vitória. É a partir daí que a gente pode caminhar. Mas a partir do momento que nós começamos a vacilar, nós vamos chegar aonde? Nós perdemos a visão, nós perdemos o foco. E a gente se torna um crente frio. E de repente Deus precisa de ponteiro para quebrar o gelo de nossos corações e nossas vidas. Estava ouvindo a respeito desse avivamento lá nos Estados Unidos, e segundo um grande pregador brasileiro, ele disse que é verdadeiro esse avivamento. Comentando aqui a segunda vez, eu acho, né? Pregador numa universidade metodista americana, cidadezinha do interior, pregou um sermão simples, capelão lá, pregou sobre o arrependimento, crer em Cristo e o arrependimento dos pecados, que aqueles jovens deveriam arrepender-se dos seus pecados, deveriam mudar de vida, e terminou o culto, todo mundo foi para as aulas, para a faculdade, e ficou um jovem ali na capela. Irmão, eu fico impressionado, quando a gente fala capela, a gente tem noção de um negócio 4x4. Eu fui numa capela de um seminário americano, aquilo é uma catedral. Você vê que luxo que é aquilo, meus irmãos, e umas vigas assim com os versículos bíblicos, você olha para todo lado que você olha, é versículo bíblico, luxo, pia, uns móveis assim, coisa assim que você fala, meu Deus, que sonho, que sonho. Mas voltando, o jovem lá na capela, e ele ficou orando, Senhor, perdoa os meus pecados, eu sou pecador. Eu entendi o que o pregador disse.
Senhor, eu não quero continuar nessa minha vida suja, nessa minha vida horrível. Senhor, eu creio no Teu poder, creio em Cristo como meu Salvador, eu não quero continuar nessa vida. E de repente, alguns jovens ali se juntaram a Ele e começaram a apoiar, começaram a orar também: Senhor, nós somos pecadores, nós precisamos mudar de vida. E de repente, os professores sentiram a falta dos alunos, mandaram alguém verificar, todo mundo que vinha ficava. De repente os professores foram lá, os professores ficaram. De repente os funcionários da universidade foram lá e ficaram. De repente o negócio se propagou, gente dos Estados Unidos, do mundo inteiro indo para lá. E esse pregador brasileiro falou assim, peguei para alguns professores meus que estiveram lá. Um deles disse assim: a minha vida é dividida em duas partes. A primeira parte, sem ter visitado a universidade. A segunda parte, tendo visitado. Você podia sentir a presença de Deus, podia sentir o Deus palpável lá dentro. Irmãos, a igreja precisa acordar para conhecer e para saber responder quem é Jesus. A igreja do século XX está XXI está mundanizada. Precisa conhecer, nós precisamos conhecer quem é Jesus. Nós nos perdemos pelo caminho, nós precisamos voltar. Nós precisamos renovar o nosso zelo, nós precisamos renovar a nossa alegria. Nós precisamos voltar à alegria genuína, nós precisamos voltar ao primeiro amor, como diz o texto sagrado. Mas para isso, eu preciso arrepender-me de meus pecados. Os crentes precisam arrepender de seus pecados. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, que eu sou um perdido, eu sou um destinado à perdição se eu não tiver Cristo no meu coração e na minha vida. Eu preciso reconhecer que se eu entregar a minha vida a Cristo, Cristo pode fazer muito por mim. Cristo pode fazer muito por você. Só Cristo é a solução para a sua vida. Não é dinheiro, não é namorada, não é esposa, não é esposo, não são bens. Só Cristo é que pode resolver o problema da tua vida. Enquanto você e eu, enquanto a igreja de hoje, enquanto os pecadores não souberem, não procurarem saber quem é Cristo, continuarão caminhando perdidos e infelizes. E até morrendo pelo caminho. Não estou discutindo salvação. É outra história. Paulo deixa muito claro que muitos crentes morreram pelo caminho, morreram precocemente, por não saberem definir corretamente quem era Cristo, por não discernirem quem era Cristo através da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. 1 João capítulo 3, versículo 5, diz a palavra. 1 João capítulo 3, versículo 5 diz assim: e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele se manifestou, Ele veio à terra para tirar os nossos pecados, e nele não houve pecado. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele revela-nos o amor de Deus e nos torna filhos de Deus. Ainda 1 João 3, 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Quero destacar: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele revela-nos o amor de Deus. Ele deu
a sua vida por nós. Estamos reafirmando biblicamente lá no versículo 16 do capítulo 3. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ele deu a sua vida ao mundo, lá em João capítulo 6, versículo 33. João 6, versículo 33, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não nos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. João 6, versículo 33. E João 3,16, o famoso João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, irmãos, à luz do que esclarecemos neste tópico, é uma pergunta que tem uma resposta direta para a minha vida e para a sua vida. Tem uma resposta direta. Aqui no 16 de Mateus 16, diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Deus que me ama, o Deus que deu a sua vida por mim, o Deus que perdoa os meus pecados, que quer me salvar e que quer dar-me vida eterna. Em Cristo Deus fez isto por mim. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É a pergunta que, à luz de uma reflexão séria, pela orientação da Bíblia, respondamos: Jesus é o meu Senhor, a minha razão de viver, o meu Salvador. Devemos reconhecer em Jesus o nosso Rei, o nosso Senhor. Devemos, em função disto, viver uma vida de obediência aos seus ensinos. E certamente o foco das nossas vidas, com certeza, vai mudar. Então, irmão, é muito importante que a igreja de hoje volte para o foco, volte para Jesus. É muito importante que você volte para Jesus. É muito importante que a luz do Evangelho volte a brilhar com intensidade na sua vida. É muito importante que a igreja de hoje se arrependa de seus pecados e mude a rota da sua vida. Porque a única resposta para a vida da igreja, a única resposta para a vida da humanidade hoje, no século XXI, continua sendo Jesus Cristo. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo trabalhe na vida da igreja brasileira. Que o Espírito Santo trabalhe no Brasil, trabalhe nos corações dos brasileiros, nos corações de todos os homens do mundo. E que nós, como cristãos, nos levantemos para proclamar esse Evangelho. E que a igreja possa alcançar um novo avivamento. E que fiquemos firmes em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Vamos cantar? 217 do cantor cristão. Vamos colocar em pé e vamos cantar assim?
clara. Eu quero destacar aqui a terceira estrofe. Em mim tu podes descansar. Jesus dizendo, em mim tu podes descansar. Talvez você entrou aqui nesta noite, você já é um cristão, já é membro da igreja, mas cansado da vida. A vida cansa, irmão. As lutas cansam a gente. Mas aquele Jesus lá do Mateus 11, vinde a mim, cansados e oprimidos, o autor aqui, ele diz a mesma coisa a respeito de Cristo. Em mim tu podes descansar. Entrega teu fardo para o Senhor Jesus. Entrega a tua dor para o Senhor Jesus. A quarta estrofe, na parte final, diz assim: muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas encha-me do teu vigor. Sim, Jesus, eu te seguirei. Sim, Jesus, eu te seguirei. Fica aqui o convite através da palavra lida e pregada. Fica aqui o convite a você através da letra do hino que acabamos de cantar. E convidamos você a responder quem é Jesus para a sua vida. E fica aqui o convite para que você decida renovar o teu desejo de seguir o Senhor Jesus de todo o coração. Ficamos combinados assim? Pense nisso. Nesse momento vamos ter a nossa intercessão, o nosso momento de oração, e você é convidado a orar, a entregar as suas mágoas, suas dores, suas dificuldades. Você é convidado a entregar ao Senhor e a refletir sobre a sua vida nesse instante, enquanto é executada uma música. Fique à vontade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da presença do Senhor nesta noite. Te louvamos pela oportunidade de realizarmos mais um culto dentro de nossas limitações, nossas fraquezas. O Senhor bem conhece. Nesse momento, Senhor, nós queremos renovar a nossa convicção de quem é Jesus para nós. Para nós aqui nesta igreja, a mensagem que nós pregamos, a nossa convicção pessoal aqui, pregada a cada domingo, ensinada a cada momento de culto, é a de que nós somos pecadores, perdidos, mas pecadores que reconhecem em Jesus o teu Filho, reconhece que a morte de Jesus foi pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Nós reconhecemos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e pela sua ressurreição nós temos a redenção dos nossos pecados e somos aceitos diante da tua presença. Senhor, temos tido dificuldades para caminhar como igreja. Temos sentido o teu povo se esfriar. Temos visto muitos se afastarem. E só temos a pedir ao Senhor uma coisa:
tenha misericórdia de nós. E fazemos um pedido do profeta: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Coloque a tua mão sobre cada pessoa aqui nesta noite, Senhor. Todos aqui têm dificuldades, têm lutas. Muitos estão cansados de lutar. Muitos estão cheios de problemas na vida e já não tem mais energias. Não tem forças espirituais, não tem forças emocionais. Senhor, nós precisamos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Nós precisamos renovar a nossa alegria espiritual. E também, com esta, renova as nossas forças emocionais e físicas. Perdoa-nos por nossos pecados pessoais. Perdoa-nos por nossos pecados como igreja tua. Traga, Senhor, vitória para a tua igreja. Traga, Senhor, vitória para o teu povo. Nos abençoe nesta nova semana e nos guarde de todo mal. Porque assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, continuar cantando os hinos. Vamos se preparar. Enquanto eles se preparam, e lembrando os irmãos, quarta-feira, 7h30, culto de oração. Quinta-feira, 9 horas da manhã, culto de oração. Ok? Boa noite, irmãos. Som. Não, quero ficar de pé, por favor. Nós vamos começar cantando para a igreja nova esse hino, né? Digno é o Senhor. É novo, mas não é novo. Soberano, Criador.
de manhã, não quis, né, agora à noite. Eu disse que começaria a classe de doutrinas agora em março, mas nós vamos começar em abril. Todos quantos quiserem se tornarem membros da igreja, venham falar comigo e façam uma classe de doutrinas, para a gente estar assim programando o batismo até o meio do ano, tá? A gente vai fornecer o material, tudo, e quem sabe até o meio do ano a gente já realiza o batismo, ok? Venham falar comigo, tá? Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir